Oi, terceirão. A professora tá gravando esse vídeo pra gente fazer a correção juntos daquela atividade passada na última aula sobre fator RH dos tipos sanguíneos e a doença da eritroblastose fetal. Então, vamos lá. A questão número 1 é uma questão de segunda lei de Mendel, que envolve a codominância e que envolve a probabilidade. Então, a gente já aprendeu todas essas questões. Então, a gente tem que resolver essa primeira atividade. Ele traz um heredograma e pergunta na questão A, qual a probabilidade do casal formado pelo indivíduo 5 e pelo indivíduo 6 ter duas crianças do sangue AB positivo? Então, vamos lá. Pelo heredograma, a primeira coisa que tem que fazer é saber o tipo sanguíneo da pessoa, determinada pelo número 5 e o tipo sanguíneo da pessoa determinada pelo número 6. Então, aqui a professora fez já as respostas. E deixa eu colocar aqui o celular. E deixa eu explicar para vocês aqui. A pessoa masculina, né? Pelo número 5 é sangue B positivo. Como que eu descobri isso? Vamos lá. Analisando o pai, que é do tipo sanguíneo AB e é positivo, e analisando a mãe, que é O negativo. Ali ele já diz, né, que o sangue é B positivo, mas eu preciso saber o genótipo dele, né? Então, se ele é B, esse B veio daqui, do pai. E a mãe, o que que mandou? Mandou Izinho, do sangue O. Então, ele é IB, Izinho. IB, Izinho. E agora o fator RH. A mãe é O, mandou um Dzinho, mas ele é positivo. Então, ele recebeu o Dzão do pai. Então, ele é heterozigoto para essa característica do tipo sanguíneo. IB, Izinho, também é heterozigoto. E do fator RH, Dzão, Dzinho, também é heterozigoto. Mas ele é sangue B positivo. Ok. Agora, a esposa, determinada pelo número 6, ela é do sangue A negativo. Preciso saber o genótipo dela para poder fazer os cruzamentos. Analisando aqui, o pai dela é O negativo. Então, o pai mandou Izinho para esse sangue A. Então, o gene A veio da mãe. Então, ela é IA Izinho. Aqui, IA Izinha. E ela é negativa, então é muito, muito fácil de saber. Os negativos são sempre recessivos, né? O fator RH negativo é recessivo, Dzinho. Agora que eu já sei os genótipos, posso realizar o cruzamento. Lembrando que isso aqui é segunda lei de Mendel, então a gente tem que realizar os cruzamentos com os genótipos juntos. O que eu tenho que fazer? IB, Dzão, IB, Dzinho. Izinho, Dzão, Izinho, Dzinho. Tá aqui, ó. IB, Dzão, IB, Dzinho. Izinho, Dzão, Izinho, Dzinho. Isso aqui é só desse indivíduo, do homem. Agora, vamos pro da mulher. IA, Izinho. Ela vai pegar o IA com o Dzinho daqui. Izinho com Dzinho. Vamos botar aqui, ó. IA, Dzinho, Izinho, Dzinho. Certo? Agora, vamos realizar os cruzamentos para ver que tipo de sangue pode vir os filhinhos desse casal. Vejamos. Izão com Izão. Izão com Izão. IB e A vai dar sangue, IB e A, que é a codominância, que vai aparecer ali os dois fenótipos, então vai ser sangue AB, né? E aqui é um Dzão com Dzinho, Dzão do fator RH é dominante, portanto, vai ser sangue AB positivo. Aqui, IA com IB, IA e B, sangue AB, né? Dzinho com Dzinho, fator RH negativo. AB negativo. Aqui, Izinho com IA. O IA vai ser dominante por Izinho, a gente já aprendeu. Então, vai ser sangue IA, sangue A, Dzão, Dzinho, sangue A positivo. Aqui, Izinho com IA, IA, Izinho, sangue A
Dzinho com Dzinho, fator RH negativo, A negativo. Aqui, IB, Izinho, IB, Izinho, sangue B, Dzão, Dzinho, B positivo. Aqui, IB, Izinho, sangue B, Dzinho, Dzinho, B negativo. Izinho, Izinho, sangue O, Dzão, Dzinho, O positivo. Izinho, Izinho, sangue O, Dzinho, Dzinho, O negativo. Perceberam que veio todos os tipos de fenótipos sanguíneos possíveis. Então, eu escrevi aqui do lado que deu 1 em 8 possibilidades de vir sangue IB, sangue AB positivo. 1 em 8 possibilidades de vir sangue AB negativo. 1 em 8 de vir A positivo, 1 em 8 de vir A negativo, 1 em 8 de vir B positivo, 1 em 8 de vir B negativo, 1 em 8 de vir O positivo, 1 em 8 de vir O negativo. E a pergunta da questão é uma questão de probabilidade. Qual a probabilidade do casal ter duas crianças com sangue IB, tô com esse na cabeça, AB positivo? Bem, a probabilidade de vir uma criança é 1 em 8. Quando a gente está falando, né, de duas probabilidades, a gente vai multiplicar, né? 1 em 8 vezes 1 em 8. A probabilidade de vir duas crianças com sangue AB positivo é 1 em 64. Então, a gente vai multiplicar 8 vezes 8, 64. Probabilidade. Né? Porque a característica ali não é ou, é e. Aqui, questão B. Se o casal já tiver uma criança com sangue AB positivo, qual a probabilidade de ter outra criança com os mesmos fenótipos? Aí, ter outra criança, uma outra gestação, a probabilidade é 1 em 8, como qualquer outra, certo? Então, é 1 em 8. Beleza? Aqui é porque ele fala simultaneamente, é um evento simultâneo de ter duas crianças com esse fenótipo. Portanto, nós multiplicamos. Mas aqui não é um evento simultâneo, seria uma outra gestação, uma terceira gestação, uma posterior gestação, né? Então, ele não fala de um evento simultâneo, ok? Então, aí seria 1 e 8. A questão 2 é uma questão teórica, né? Fala da eritroblastose fetal e pede pra gente achar a afirmativa correta. Então, eu vou ler as afirmativas e vou dizer o que está errado. Na afirmativa A mãe RH negativo só produzirá anticorpos anti-RH se tiver uma gestação de uma criança RH positivo com passagens de hemácias para a circulação materna. Bem, o só produzirá é que está errado, porque a mãe também poderá produzir esses anticorpos que são anti-RH quando ela receber uma transfusão sanguínea de um sangue RH positivo, né? Então, não se deve, né, fazer essa transfusão, mas se for feita erroneamente, ela também produzirá esses anticorpos. Então, esse só produzirá é que está trazendo a questão como errada. A questão B. A mãe RH negativo poderá produzir anticorpos anti-RH devido a uma gestação de uma criança RH positivo, cujas massas passarão para a circulação materna comumente por ocasião do parto ou se receber transfusão de sangue incompatível. Essa tá correta, porque ela também traz a questão da transfusão sanguínea de um sangue RH positivo para essa mãe que é RH negativo. Então, há essa possibilidade também da mãe produzir esses anticorpos, né? Lembrando que o fator RH ele é determinado por uma proteína, né, que existe no sangue. Então, o negativo não tem essa proteína, o positivo tem essa proteína que está lá nas hemácias. E o que acontece? Ao entrar em contato, né, o sangue positivo, que tem essas proteínas com o sangue negativo,
o sangue negativo vai começar a produzir, né, anticorpos contra essa proteína, e essa proteína esse anticorpos vai destruir essa hemácia. Então, esse é o perigo, né, dessa mãe numa segunda gestação, onde ela já tenha produzido esses anticorpos, porque entrou em contato com um sangue que tinha proteína, né, ela venha a passar esses anticorpos pela placenta para o bebê, e o bebê ter a destruição das suas hemácias, ok? A questão C. A mãe produzir anticorpos anti-RH pode atingir todos os filhos RH positivo, incluindo o feto que primeiro induziu a produção desses anticorpos. O que está errado aqui? A parte do todos os filhos, incluindo o feto que induziu a produção desses anticorpos. Nós sabemos que o primeiro filho não corre o risco, porque ele que vai induzir a mãe a produzir os anticorpos, só que os anticorpos não são produzidos assim, instantaneamente. Portanto, ele até pode induzir a produção dos anticorpos, mas ele não conseguirá receber esses anticorpos a tempo, né, ali no momento do parto, porque é tudo muito rápido, então ele não vai conseguir receber esses anticorpos a tempo deles terem sido produzidos pela mãe. Então, o perigo sempre é da segunda gestação, né? Porque a mãe vai produzir os anticorpos, mas esses anticorpos demoram um tempo. Então, o primeiro feto será retirado, né, no parto, tudo certo, mas o segundo feto, como eu já tinha falado anteriormente, a mãe já teria a produção desses anticorpos, e aí eles passam pela placenta e ocorre a destruição das hemácias do feto. A questão D. No caso de mulher RH negativo, que já tenha tido, então, uma gestação anterior, tá errado ali, né? Tá anterior, mas é anterior, RH positivo, e esteja novamente grávidas, é ministrado uma dose de vacina Hogan por volta do... Aqui era para ser 28ª gestação. Houve um errinho de digitação aqui, já vou arrumar. 28ª gestação, até 72 horas após o parto, que evita, sim, essa criança que seja RH positivo tenha eritroblastose fetal. Então, o que tá errado aqui? Vacina. Não é vacina, é soro, tá? Porque a vacina, ela em si já induziria a ter anticorpos, né? Então, não é vacina, é soro. É o que tá errado. 3. O sistema RH em seres humanos é controlado por um gene com 2 alelos, dos quais o alelo dominante RZ é responsável pela presença do RH nas hemácias e, portanto, fenótipo RH positivo. Aí ele traz também um heredograma e ele pede pra gente, então, determinar os genótipos dos indivíduos, todos os indivíduos do heredograma. Como que a gente faz isso? Simples. Começamos sempre analisando os recessivos. Nesse caso, analisando o número 3, que é Dzinho, nós já sabemos que apesar do 1 e 2 ser RH positivo, eles têm o genótipo Dzinho escondido. Então, são heterozigotos. Número 1 e número 2 são heterozigotos, porque eles têm um filho e esse filho veio com RH negativo. Então, aqui a professora já fez, ó. Apesar dele ser positivo, eles tiveram um filho negativo. Se eles têm um filho negativo, esse mandou um Rzinho e esse mandou um Rzinho. Então, a gente já sabe o que eles têm atrás, né? E analisando o 6, que é a mesma situação, ó. Ele é um filho negativo de 2 pais positivos. Então, apesar dos pais serem positivos, eles enviaram para esse filho o genótipo recessivo que estava escondidinho. Então, eles também são heterozigotos. A alternativa correta é a alternativa B. Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho, 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 Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho, Rzinho, Rzinho. Ok? A questão 4 também é teórica, também fala da eritroblastose fetal.
E eu vou ler as alternativas e explicar o que tá errado. 01. A mãe tem que ser RH negativa. Correto. 2. O pai tem que ser RH positivo. Tem, porque o filho tem que ser RH positivo, porque ele tem que ter essa proteína no sangue dele. E no momento do parto, ele tem que entrar em contato com o sangue da mãe e tem que induzir a mãe a produzir o anticorpos para combater essas proteínas. Então, o filho tem que ser positivo. Se a mãe é negativa, ela não tem essa proteína, esse Rzão para o filho ser positivo tem que ser do pai. Então, o pai tem que ser positivo. 4. A criança é obrigatoriamente homozigota. Não precisa ser obrigatoriamente homozigota. Ela pode ser heterozigota e Dzinho, né? Ela pode ser heterozigota para o RH positivo. A mãe é obrigatoriamente homozigota, correto? Porque ela é recessiva e o gene recessivo, o genótipo dos recessivos só aparece com duplo genes recessivos. Então, ela é Dzinho. O pai pode ser heterozigoto? Pode. O pai pode ser Dzinho e lá no momento da seleção ter enviado o Rzão, né? E o filho daí seria heterozigoto. Então, pode também. A criança RH negativa. Não, se a criança for RH negativa, não tem proteína no sangue dela e aí ela não vai induzir a mãe a desenvolver o anticorpos. O pai pode ser homozigoto? Pode, desde que seja homozigoto RH positivo, né? Homozigoto dominante, ok? Então, as questões que não estão corretas seria a 4 e a 32. Essas não estão corretas. Essas estão falsas. Isso. Então, a soma daria a 01 mais a 02 mais a 08 mais 16 mais 64. Daria um total, e agora 70, 88, 91, é isso? Ai, fiz a conta agora. Beleza? Pessoal, é isso. Nosso próximo conteúdo vai ser alelos múltiplos em coelhos, que é um exemplo de polialelia. É bem legal esse conteúdo também, bem divertido. E vocês têm que fazer a correçãozinha, tá? Porque essas questões de genética caem bastante em vestibular. Então, eu espero estar ajudando vocês de alguma forma. Um beijo.